Bom, gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo abrir o meu coração para você, que me acompanha há talvez mais de 3 anos, não sei, que está aqui nesse canal, que todo dia assiste os nossos vídeos, que tem melhorado de saúde ou não com os nossos vídeos. Saiba que eu estou muito honrado. Nesses últimos dias, nós fizemos um ano que nós lançamos o nosso programa de emagrecimento. E lá, na comunidade fechada do programa de emagrecimento, eu fiz um vídeo, uma live, né, compartilhando com os alunos toda a gratidão e tudo que tinha acontecido e um pouco da minha história. E eu achei que eu tinha a obrigação de também compartilhar um pouco disso aqui com vocês. Algumas coisas, algumas reflexões e algumas coisas muito importantes que andaram rondando a minha cabeça. E eu tomei uma decisão que eu vou falar no final desse vídeo, tá bom? Mas antes eu te peço, se inscreve nesse canal, né? Se você ainda não é inscrito, aproveita também, clica no sininho para você ativar as notificações e receber os vídeos em casa na hora que eles são postados. E não se esquece também de deixar o like, porque independente de qualquer coisa, esse vídeo pode chegar a uma quantidade maior de pessoas, tá bom? Então vamos lá. A verdade seja dita, eu criei um programa de emagrecimento que hoje existe na internet, fora desse canal aqui, mas eu mesmo nunca usei um programa de emagrecimento. Eu nunca tive um caminho a seguir, uma coisa bem detalhada para que eu emagrecesse. A gente criou esse programa de emagrecimento depois de muita pesquisa, muito estudo e depois da minha própria caminhada, onde eu trilhei e descobri qual era o caminho para chegar no emagrecimento depois de muitos erros e muitos acertos. E hoje eu quero contar 2 histórias da minha vida para vocês. Não são histórias longas, não são as histórias mais incríveis, mas foram as minhas histórias. São histórias reais. A primeira história, ela fala sobre fé. Bom, eu abandonei a forma tradicional de se trabalhar com medicina. Qual é a forma tradicional? Atendendo em consultório, vestido de branco ou dando plantão em um hospital. E eu abandonei essa forma tradicional de atender no auge da minha carreira profissional. E eu tinha 35 anos. Eu era um cirurgião vascular, renomado na minha região onde eu trabalhava, meu consultório lotado. Quem foi atendido por mim, provavelmente tem vários pacientes aqui, sabe que eu amava o que eu fazia, que a minha consulta não tinha como marcar com menos de um mês de antecedência, porque não tinha vaga. Eu não estou contando isso aqui para contar vantagem, estou apenas abrindo meu coração para vocês. A grande questão é que mesmo com todo esse sucesso profissional, eu tinha passado esses 35 anos de vida e talvez uns 10 anos de medicina, 10, 11, 12 anos de medicina, rodando ao redor do meu próprio rabo. Mas como assim, Dayan? Se você era um médico bem-sucedido, eu era, mas eu não sabia como usar os meus talentos e dons da comunicação atendendo meus pacientes. Isso me frustrava. As maiores frustrações das pessoas não são não serem bem-sucedidas, não são não ter dinheiro, não são não ter sucesso, mas sim não poderem usar os talentos e dons que Deus te deu. E agora eu sei que tem muita gente me assistindo que diz, meu Deus, eu sinto a mesma coisa. É ou não é? Escreve aqui nos comentários. Então, por que eu deixei os hospitais? Por que eu deixei os plantões? Por que eu deixei meu consultório? Bom, eu preciso voltar um pouquinho ao passado e explicar um pouco para você. A minha mãe, ela me criou para ser médico. Ela me criou para ser uma pessoa bem-sucedida, para ajudar as pessoas. E eu sempre estudei muito. Eu sempre estudei muito, eu sempre fui o melhor da escola, pelo menos no primeiro grau, no segundo grau mais ou menos, mas eu sempre fui um dos primeiros da sala. Quem estudou comigo sabe disso. Só que você não tem noção do que é isso. Você não sei, só que a maioria das pessoas não tem noção do que é isso, do que é ser o primeiro. A maioria das pessoas não tem noção do peso que isso traz. Mas o que eu acho mais interessante é que a minha mãe era dona de casa. E ela conseguiu passar para mim esses valores. Eu não julgo nem, eu não digo nem o meu pai que era um professor, eu não digo nem o meu pai que era um professor com formação em letras e que eu sabia que ele valorizava o ensino, mas a minha mãe que era dona de casa conseguiu passar isso, ela conseguiu pegar na minha mão, ensinar minhas tarefas, ela conseguiu dizer para mim que estudo era importante, coisa que nem eu consigo dizer para os meus filhos. A minha mãe sempre me defendia em tudo, na escola, em qualquer lugar. Ela se recusava a ouvir qualquer coisa negativa sobre mim. E eu acho que isso deu uma certa estragada em mim. Sofri muito com isso também. Mas eu fui criado para ser médico. Apesar de ter gerado muita autoconfiança, ela ter dito que eu era bom, que eu era isso, que eu ia ser... Isso estragou um pouco, né? Essa questão de ser mais dócil com as pessoas que convivem comigo muitas vezes, de ouvir críticas. Mas é interessante onde é que eu quero chegar, que eu fui criado para ser médico, mas eu não fui criado para ser saudável.
né? Então isso parece meio contraditório, né? E eu acho que a maioria dos médicos não são criados para serem saudáveis. Mas acredite, isso ocorre com a maioria dos profissionais de saúde, com a maioria das pessoas como um todo. E eu escolhi uma faculdade na época muito bem conceituada, que ainda hoje é a Universidade de Pernambuco, em Recife. E nessa época a gente tinha que dar o nosso melhor. A gente não tinha a opção de, se não passasse no vestibular, ter outras faculdades para estudar, particulares. Além de não existirem na época faculdades particulares, o meu pai, mesmo que existisse, não tinha como pagar. E mesmo assim, todos os meus custos dos meus estudos fora da minha casa, da casa dos meus pais, da qual eu saí com 15 anos, foram bancados por meus pais. Quando eu estava no começo da faculdade de medicina, eu comecei a assumir isso aí, né? Dando plantão como auxiliar de corpo médico em um hospital psiquiátrico, e também dando aula para os meus colegas na própria faculdade, aula de anatomia. Isso me ajudou bastante a ter um dinheirinho. Depois de muita luta, muita ralação, eu me formei e fiz residência médica em cirurgia vascular e depois um ano de especialização em radiologia intervencionista, aquele negócio de fazer cateterismo nas veias para poder colocar stent. Mas mesmo com tudo isso, eu não conseguia ver uma saída para minhas angústias. A minha angústia era como curar meus pacientes, como promover a medicina da saúde e não da doença. E como eu poderia entender que a minha faculdade, durante 6 anos, não tinha sido uma grande perda de tempo, só decorando nome de doença e nome de remédio, que na verdade não curavam nada. Aos 30 anos, lá estava eu, cirurgião vascular, bem-sucedido, estressado, ansioso, hipertenso, obeso e sem saber para onde ir, trabalhando no automático. Eu decidi largar todo o trabalho convencional e acreditar que eu iria ficar bem. Isso parecia sombrio, parecia temeroso para minha mãe, para minha avó, para todas as pessoas que me amavam, para minha mulher, para meus filhos. Só quem entendia o que eu estava fazendo eram os meus filhos mais novos, os pequenos. Porque criancinha, com 7, sei lá, 5 anos, criança, tá tudo bem. Eles achavam bom que o pai estava em casa. Mas as pessoas que me amavam, elas não queriam que eu corresse esse risco. Por isso elas não me apoiavam. Só hoje eu entendo isso. Na época eu me revoltava porque ninguém me apoiava. Mas quem vai apoiar um médico que tá largando tudo para fazer o quê? Sai por aí falando sobre saúde. Inclusive Zé Ramalho, por exemplo, um cara que me inspirou muito, que largou a faculdade de medicina para ser músico e tentar os seus sonhos lá no Sul, né? Também não teve esse apoio dos seus pais quando chegou e disse, olha, eu quero largar. Menino pobre, né, que larga a medicina, é louco. Mas hoje eu percebo que essa foi a decisão mais acertada da minha vida. Largar algo é muito mais difícil do que dizer que vai fazer algo. Você dizer que não vai fazer algo é muito mais difícil. Você dizer que não quer mais continuar casado. Você dizer que não quer mais ser obeso. Você dizer que não quer mais aquele emprego, que não quer mais aquele trabalho. Tudo isso é mais difícil do que dizer que vai fazer algo. Deixar de fazer algo envolve uma ruptura. Rupturas são dolorosas. Inclusive a ruptura de deixar de ser quem você era. As pessoas têm mania de dizer assim, ai, você não é mais aquela pessoa. Sou não, eu mudei, eu sou outra pessoa, eu me reinventei. Os meus valores mais profundos como humildade, como Deus, como família, continuam comigo. Simplicidade, mas nós precisamos nos reinventar. A pessoa que continua sendo a mesma pessoa a vida inteira, essa pessoa não evolui. No momento em que eu larguei tudo que eu fazia sem entender ao certo porquê, eu tive tempo para me dedicar a estudar o comportamento humano, as emoções, a nutrição, o autoconhecimento e a mente humana. Isso parece muito lindo e muito glamuroso, né? Mas boa parte dessa trajetória eu fiz sem produzir dinheiro. E eu tive que me submeter muitas vezes ao sentimento ruim de um homem nordestino, meio machista, sendo ajudado pela esposa. Eu não sei se você entende muito bem o significado disso. Para um homem masculino, nordestino, ser sustentado, digamos assim, por uma mulher. A sua autoestima vai bater no chão. Eu sei que hoje a situação é outra, os casais mais modernos, a mente mais aberta, mas nessa época não era assim. Eu praticamente pagava para dar palestras. Eu falava até para quem não queria me ouvir. As pessoas iam para minhas palestras porque muitas vezes eram minhas amigas e queriam fazer um favor, mas elas não conseguiam ver valor naquele doido, daquele médico que largou tudo que fazia para sair feito um abestado dando palestra. Eu carregava minha caixa de som com meu microfone para todo lugar. Lá se ia eu, carregando mala pesada, todo suado. Quem vai dar valor a um médico desse? Médico bom é aquele que anda de gravata, todo bonito, que desce da Mercedes. Eu falei para presidiário, para alcoólico anônimo, falei para todo tipo de gente, para morador de rua de madrugada, nas calçadas. Falei para todo tipo de gente. O que eu adorava sempre mesmo era conversar. E aí, com mais tempo livre, mais em casa, eu comecei a estudar mais a internet, comecei a assistir mais os youtubers famosos do Brasil, principalmente o Whindersson Nunes e Felipe Neto. E eu comecei a gravar vídeos também. Eu comecei a pensar, como é que eu posso divertir essas pessoas
ajudar na saúde delas e ainda viver disso. Isso foi um insight mágico que Deus me deu. Só que tudo aquilo que eu estava pensando em fazer, gravar vídeos no YouTube, divertir as pessoas, levar saúde, qualidade de vida, não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido. Meu Deus, eu vou jogar tudo isso fora. Mas eu não joguei fora. Eu juntei tudo que eu estudei, com o que eu aprendi, de certo e errado, e criei um método para ajudar as pessoas. E o melhor de tudo, depois de 10 anos de tudo que eu tinha passado, eu estava usando técnicas aprendidas na medicina, técnicas da medicina comportamental, técnicas de nutrição, com as técnicas do Whindersson Nunes, do Felipe Neto, e estava prendendo a atenção de vocês aqui no YouTube. E posteriormente eu levei tudo isso bem organizado e sistematizado para o meu programa de emagrecimento. Mas onde é que eu quero chegar? Se eu nunca tivesse abandonado a minha rotina como médico, eu jamais teria construído junto com a minha equipe esse grande universo de saúde digital e muito menos esse magnífico programa de emagrecimento definitivo. Se eu nunca tivesse saído dos meus plantões, eu jamais teria parado na frente de uma televisão para assistir a um vídeo de um youtuber, principalmente junto com meus filhos. Hoje vários profissionais da saúde me modelam e eu fico muito honrado com isso. Poucos conseguem fazer o que eu faço hoje, que é largar tudo, morar num sítio e me dedicar 100% ao ensino da saúde. Algo que parecia uma coisa de doido há 10 anos atrás. Talvez se eu não tivesse feito o que eu fiz, talvez hoje nessa quarentena não tivesse tanta gente no Instagram fazendo lives e ajudando as pessoas. E eu fico muito feliz quando profissionais de saúde mandam mensagem para mim dizendo que se inspiraram na minha história. Eu sinto muito orgulho de ver esse caminho trilhado por outros que vieram na minha frente e por outros que estão vindo depois. E é claro que era impossível adivinhar que tudo daria certo. Lá no meu momento como cirurgião vascular, obeso, hipertenso, com ataque de pânico. Hoje, olhando hoje, tudo parece muito limpo, muito claro, mas o que eu fiz? Eu confiei. Eu confiei que tudo daria certo. Eu confiei em Deus, eu confiei na minha vontade, na minha garra, na minha disciplina, nos dons e talentos que meu pai me deu. Eu segui a minha intuição, eu segui o meu coração muito mais do que o meu cérebro. E isso faz grande diferença. As pessoas pensam que tem que ouvir o cérebro, enquanto na verdade a sua voz mais profunda e verdadeira é a voz da sua alma, que vem do seu coração. A voz do coração, ela diz qual é a sua paixão. A voz do coração, ela grita. E aí eu faço outra pergunta para você. Qual é o pedido que a tua alma grita para você? Porque nós temos o pedido que os teus sonhos gritam. Mas o que é que a tua alma grita? Qual é o sonho que te persegue, ao invés de ser qual é o sonho que você persegue? Nós perseguimos sonhos todos os dias, mas tem um sonho que persegue a gente. Escute a voz do seu coração e grite e vá atrás dele. Não se incomode de sair do caminho natural que todo mundo anda direitinho como um gado. Ah, eu fiz faculdade de medicina, eu tenho que ser médico. Ah, eu fiz engenharia, eu tenho que ser engenheiro. Não. Você não precisa nem ser do mesmo sexo que você nasceu. Você pode mudar, se você quiser, claro. Quem segue o caminho natural vira rebanho, gado de rebanho. Faça algo diferente. Bom, essa foi a minha primeira história. A minha segunda história é algo sobre liberdade e sobre medo. Eu fui um cara abençoado. Tenho certeza, porque aos 35 anos eu consegui saber o meu caminho, o caminho da minha voz, do meu coração. E aos 35 anos eu deixei de rodar ao redor do meu próprio rabo e sair das trevas. Eu descobri como emagrecer e como negociar com os meus fantasmas. A diferença é que tem muita gente que vive nas trevas e sem saber o seu caminho durante a vida inteira. E muitos não sabem nem que tem fantasmas mentais. E essa segunda história começou há um ano atrás, onde eu já tinha um grande canal no YouTube, já tinha alguns e-books, mas eu queria um método para ajudar as pessoas. Eu queria um método para ajudar as pessoas no processo de emagrecimento. Eu queria que eu pudesse pegar na mão dessas pessoas. E eu e meus sócios na época, o Hugo, o Felipe Gobi, a Daniela Moraes, o Arlindo, nós tivemos uma das maiores criações da nossa vida. Nós criamos uma das maiores invenções da nossa vida. Nós começamos o esboço de um método chamado Programa de Emagrecimento Definitivo. E os primeiros alunos a entrarem nesse programa de emagrecimento foram as pessoas que mais confiaram na gente. Nós demos o nome de fundadores, mas nós não tínhamos a menor ideia do quanto aquilo poderia se transformar. Nós não tínhamos a noção de quantas pessoas iriam confiar no nosso trabalho. Ou seja, nós tínhamos uma boa estrutura, mas não tínhamos uma estrutura para o grande boom e sucesso que aquele programa seria. E foi muito gratificante quando nós vimos milhares de pessoas entrando no nosso programa ao mesmo tempo, mas também teve um problema. Nós não tínhamos noção de que precisaríamos de um suporte tão grande para essas pessoas. E foi bem desafiador os primeiros meses, eu dando tudo de mim, sofrendo, estudando, trabalhando para ajudar essas pessoas e muitas vezes sendo xingado de ladrão,
picareta, devolvam meu dinheiro, me enganaram, não estão conseguindo responder a minha pergunta. Era uma confusão. Nós não tínhamos ideia da quantidade de vidas que a gente estava impactando. E 2 meses depois de inaugurada a primeira turma do programa de emagrecimento definitivo, eu estava vendo a possibilidade de ver todo o meu sonho ser jogado por água abaixo. Eu realmente não sabia o que fazer, pois eu basicamente gravava vídeo e estudava. Mas a gestão da empresa não era comigo. Nunca fui gestor. E meus sócios tinham idade de serem meus filhos. E eu percebia que eu estava decepcionando e frustrando meus seguidores, frustrando principalmente meus próprios sonhos, mas logo, graças a Deus, eu e meus sócios, nós entendemos que a gente precisava expandir, romper a nossa mente. E eu sabia, e eu sempre tinha sido apaixonado pelo que eu fazia. E o meu projeto era muito maior do que apenas 200 reclamações por dia. Mesmo sendo desrespeitado algumas vezes por alunos ou por seguidores, eu nunca perdi o encanto por tudo que eu fiz. E a gente reiniciou todo o processo. Nós reestruturamos a empresa. A nossa empresa saiu de 3 pessoas para mais de 30. E aquela coisa de recomeçar me deu de novo o ar de iniciante. Sabe aquele ar de quem está começando o namoro? Pois é, eu sinto isso todo ano. E sinto isso às vezes 3 vezes no ano. Nós contratamos também um exército de pessoas capacitadas em amar, em cuidar de pessoas. E os nossos sócios e gestores, que eu sou muito grato a eles, começaram a entender onde estavam os nossos erros e como a gente poderia ser melhor. Nós criamos o melhor e o mais completo programa de emagrecimento que eu pude conhecer. Eu nunca tinha feito um programa de emagrecimento. Foi o primeiro que eu fiz, foi o meu próprio. E fiquei encantado com o resultado da obra. Sabe aquele pai que olha para o filho e sente orgulho? Foi assim que eu senti. Foi assim que eu me senti. E dentro de uma crise mundial, onde a pandemia abalou a economia mundial, a gente também se sentiu abalado. Mas no meio desse furacão, nós achamos uma alternativa. Nós criamos uma revista digital que tem revolucionado a maneira como as pessoas têm encarado a saúde. Tem revolucionado a maneira como as pessoas recebem informação científica em casa, no celular. Pessoas de qualquer classe social. E ao contrário do que muitas empresas estão passando, nós estamos saindo dessa crise com mais 10 pessoas contratadas. São mais 10 famílias tendo o dedo do nosso programa de emagrecimento. Graças a você, a Deus e a nossa equipe. E aos alunos que sempre acreditam na gente. Nossa família, programa de emagrecimento, está celebrando 1 ano de vida. E eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse largado a certeza no meu trabalho formal. Se eu não tivesse a mãe que eu tive. Se eu não tivesse a humildade de deixar os meus sócios tocarem o meu negócio. Principalmente da forma correta que eles sempre tocaram. Muitas vezes a gente leva porrada na vida. Muitas vezes todos são contra nós. E só a fé pode nos mover para frente. Hoje eu trabalho praticamente 24 horas por dia. Até dormindo eu trabalho, porque eu sonho com o meu trabalho. Mas quando me perguntam se eu trabalho muito, eu digo que não. Porque na verdade eu me divirto trabalhando. Eu tenho cara de que estou estressado. Meu trabalho é meu hobby. Antes as pessoas me perguntavam, qual é teu hobby? Tu não tem hobby, tu não pesca? Não tinha hobby. Eu agora tenho um hobby que é meu sítio, meu cavalo, mas eu não preciso disso. Se eu vivesse só trabalhando, tava bom. Então, se você ainda não encontrou a sua missão, se você ainda não encontrou a sua melhor forma física, não desista. Você provavelmente ainda não encontrou o método certo, mas siga a sua fé, siga a sua intuição. Um dia eu tava andando num ônibus aberto, aqueles ônibus de turista na África do Sul, eu vi uma frase, acredito eu que seja de Mandela, e no ônibus tinha escrito assim: eu tinha planos para mim, mas Deus tinha outros planos. Eu decidi seguir os planos de Deus. E eu acredito que Mandela falou aquela frase para mim. E aquilo foi o que aconteceu na minha vida. Eu resolvi seguir os planos de Deus. E hoje eu penso assim, gostaria que você pensasse nesse momento também. Eu fico me vendo na minha varanda, na varanda da minha casa, né, com 80 anos, velhinho. E eu penso, eu tomei as decisões corretas? Se eu pudesse perguntar para mim mesmo, né, eu idoso, perguntar para aquele velhinho, Dayan Siebra, Dayan, você tomou as decisões corretas? E se eu pudesse, eu com 80 anos, responder para mim hoje, eu diria assim: meu filho, sim, você fez exatamente o que era para ter feito. Era para você ter sido médico. E era para você depois ter largado sim a prática da medicina convencional. Era para você ter tido 3 filhos. Era para você ter passado por um ataque de pânico. E era para você ter engordado sim. Para você depois emagrecer e saber como é ser gordo. E era para você ter se curado. Era para você ter feito um canal maravilhoso, mais de 5 milhões de pessoas. E era para você ter criado esse método de emagrecimento, o programa de emagrecimento definitivo. E, gente, nós estamos em plena pandemia. E essa pandemia faz a gente lembrar que existe a morte. E faz a gente lembrar que a vida é curta. E que a gente precisa fazer com que ela valha a pena. Isso me fez refletir muito nos últimos dias. Lembrar que você simplesmente amanhã pode não estar mais vivo.
e que simplesmente as pessoas que você ama ao seu redor podem não estar mais com você. Talvez você já tenha perdido alguém que você ama. Isso é algo angustiante que pode até dar um nó na garganta. Mas pensar que a gente pode perder tudo isso só nos motiva mais ainda. Essa pandemia, mesmo com 45 anos de vida, foi a maneira mais próxima que eu pude estar da sombra negra da morte. E eu sei que muitas pessoas aqui já estiveram mais perto ainda. Viram a morte assim, sentiram o cheiro da morte. E eu às vezes penso sozinho, fico pensando como seria a minha despedida com as pessoas mais próximas, principalmente pessoas do grupo de risco. Ninguém quer encarar a morte, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas se mata todos os dias com hábitos ruins. Nosso tempo de vida é muito curto. Um dia desse eu estava me formando, eu tinha cabelo, mas graças a Deus eu fiz o que pude até agora. Ainda deu tempo de ter uma vida saudável, ainda deu tempo de mudar a minha vida, ainda deu tempo de ajustar as velas do barco da minha vida para que eu pudesse navegar em oceanos mais incríveis. Não deixe a opinião dos outros cavar sua sepultura. Não deixe a opinião dos outros calar a voz do seu coração, calar a voz dos seus sonhos. Siga os seus valores, faça o bem às pessoas, seja generoso, plante o bem e cultive o bem. Cultive bons relacionamentos, o resto, frescura. Deus se alegra quando você faz tudo isso. Você não precisa desbulhar rezas e rezas na igreja. Quando eu era criança, existia um livro de consultas médicas, o qual minha mãe recorria sempre a esse livro. Era um livro grosso, eu acho que a capa era Meu Bebê, uma coisa assim. Talvez você tenha visto sua mãe fazer isso. Se eu não me engano, era de um livro de um professor chamado Professor Dalamares. Eu posso estar errado estar falando isso, mas eu acho que era isso. E sempre que eu tinha um irmão doente, chorando, minha mãe aflita à noite, não existia essas emergências, não. Então era cidade do interior, e a minha mãe ia lá no livro, lia asma, e ela fazia um remédio caseiro, alguma coisa para mim ou para meus irmãos. E eu pensava, quando eu crescer, eu vou ser médico. E eu quero ensinar as pessoas a fazer o que esse cara desse livro faz. Só que eu nunca imaginei que isso seria através da internet e que iria chegar no celular das pessoas de todas as classes sociais. E eu nunca pensei que ferramentas de emagrecimento estariam disponíveis para essas pessoas em casa. E na capa daquele livro antigo existia uma dedicação do meu avô, que foi um grande homem, uma referência na minha vida, para minha mãe. E eu só lembro que o meu avô era um homem gentil, amável, humilde e caridoso. E hoje eu sinto como se o meu avô tivesse dado aquele livro à minha mãe para que me inspirasse a fazer o que eu faço hoje, para que eu seguisse a minha missão. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, esse vídeo se estendeu demais, mas o resumo de todo o vídeo: siga a voz do seu coração. E caso você queira conhecer nosso programa de emagrecimento, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então esse vídeo foi uma celebração de 1 ano de programa de emagrecimento. Eu não poderia deixar isso só para os alunos, apesar de ser um direito deles, que isso ficasse só para eles, mas eu não resisto. Eu quis trazer esse conteúdo para cá. Lá eu fiz esse mesmo vídeo em forma de live, claro que foi com a intenção mais de celebrar, mas eu quis compartilhar com vocês também, porque muitos não estão lá no programa, muitas vezes porque não estão podendo, por condições financeiras. Mas eu não acho justo não trazer isso para vocês, até para que vocês conheçam um pouco quem eu sou, a minha história e o meu passado. Agora escreve aqui nos comentários a única pergunta que eu tenho para te fazer, quer dizer, já fiz várias, mas eu tenho uma pergunta final para te fazer. Qual o sonho que te persegue? Escreve aqui nos comentários. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Sempre tem muita gente lá que não consegue saber qual é o sonho que está perseguindo. E às vezes até sabe, mas não tem coragem de fazer. Um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente.